Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática lá da nossa geometria espacial, em que a gente vai falar sobre poliedros. Então, primeiro, a gente precisa definir alguns elementos de um poliedro, né? Então, a gente tem as arestas, ou quantidade de arestas que a gente vai utilizar. Então, a aresta, ela é a linhazinha, digamos assim. Então, se eu pegar a lateralzinha, ela vai ter uma aresta. Nós temos as vértices, e que a gente vai falar que é os números de vértices daquele poliedro. Então, poliedro é quando duas ou mais linhas se encontram. Então, por exemplo, aqui, 4 linhas se encontram desse poliedro. Então, eu tenho um vértice. Nesse ponto aqui, eu tenho 4 linhas também chegando. Então, de novo, eu tenho uma vértice. Aqui, 3 linhas, né, chegam. Então, outra vértice. Então, V, eu vou falar que é o número de vértices que tem neste poliedro. E F são as faces, o número de faces. Então, enquanto, por exemplo, imagina que você está fazendo um jogo e você tem figuras geométricas, né, em 2 dimensões. E aí eu quero pegar e montar um poliedro. Quantas figuras geométricas você utilizou para montar aquele poliedro? Então, essas são as faces. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma face no caso quadrada. Eu tenho uma face aqui, eu tenho uma face lateral, eu tenho uma face embaixo, eu tenho essas faces que montam aqui como se fosse o telhadinho do meu poliedro. Então, esses são as faces. E aí, lá o Euler, ele falou que existe uma relação entre esses elementos de um poliedro. E a equação diz pra gente que o número de vértices mais o número de faces vai ser exatamente igual ao número de arestas mais 2. Então, se você tiver dificuldade para, sei lá, achar a quantidade de arestas que existem no poliedro e você sabe quantas faces e quantos vértices existem, é só você colocar essa equação, beleza? Então, lembre-se da relação de Euler, que faz a relação vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Os poliedros regulares, eles têm alguns nomes, né? Digamos assim. Então, por exemplo, quando eu tenho um poliedro que eu vou chamar de tetraedro, o que ele é? O polígono dele é um triângulo equilátero. E ele tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Óbvio que vocês não precisam decorar todos eles, né? Mas assim, é bom a gente lembrar, né, o que é composto, né? Pelo menos essas duas primeiras colunas. Os tetraedros são triângulos equiláteros, os hexaedros são quadrados, os octaedros são triângulos equiláteros, o dodecaedro são pentágonos regulares e o icosaedro são triângulos equiláteros também. Então, esses poliedros, né, eles são específicos. Essas tabelas, por exemplo, a gente pode completar a partir da equação de Euler. Então, por exemplo, olha, o icosaedro, eu tenho 20 faces e 12 arestas. 20 mais 12, 32. E aí, ó, arestas mais 2, 32 também. Então, para todos eles, o teorema de Euler, né, a relação de Euler é válida, tá? Nos polígonos, né, nos poliedros convexos, existe uma equação também que vai ajudar a gente a encontrar a soma de todos os ângulos internos, né? Todas as faces. Então, por exemplo, o quadrado, a gente sabe que existem 4 ângulos de 90 graus, mas em um quadrado, né? Então, como que a gente vai saber calcular isso? A gente tem que a soma de todos os ângulos é 360 graus multiplicado, parênteses, a quantidade de vértices menos 2. Então, sei lá, você tem 10 vértices. 10 menos 2, 8. Então, é 360 multiplicado por 8, tá? Então, assim, eu encontro a soma de todos os ângulos de um poliedro convexo. Existem algumas relações também que são muito importantes e que é válido a gente falar, onde...
Primeiro, a gente sabe que f é o número de faces. Imagina que f3 são quantas faces que são formadas por triângulos, né, que tem 3 lados, 4 formados por quadriláteros, 5 e por aí vai, né? 5 são pentagonais e por aí vai. E aí até a gente chegar lá no Fn, onde são os números de face n-agonais que a gente fala, sei lá, tiver 10 lados, né? Então, triangulares, quadrangulares, pentagonais e n-agonais. Quantas que você tiver que colocar ali. E aí eu tenho uma segunda relação, que eu tenho 2 vezes as arestas, quantas arestas existem, vai ser igual a 3 vezes os números de faces triangulares, 4 vezes o número de faces quadrangulares, 5 vezes o número de faces pentagonais e por aí vai. Então, essas são 2 relações importantes nos poliedros. Primeiro que, óbvio, a primeira é mais fácil da gente lembrar, né? A quantidade de faces de todo mundo, se eu pegar, sei lá, tem 3 faces triangulares, 4 quadrangulares e 5 pentagonais, então 3 mais 4 mais 5 dá 12. Então, eu tenho que a quantidade de faces são 12. Mas aí agora a gente relaciona com a quantidade de arestas. Então, 3 faces, eu tenho 3 faces triangulares. Então, vai ser ali, nessa parte aqui, vai ser 3 vezes 3. Eu tenho 2 quadrangulares, 4 vezes 2. Então, quando eu multiplico e faço a soma total, eu tenho que isso daqui vai ter que ser exatamente 2 vezes a aresta. E as outras relações importantes são essas daqui. Então, eu tenho que a quantidade de vértices é igual à soma de todos os vértices de todas as outras etapas, né? E é só que aí, agora aparece essa daqui. Ela é bem similar lá à que a gente utilizou com as faces. Eu tenho que 2 vezes a aresta é igual a 3 vezes as vértices triangulares, 4 vezes as vértices quadrangulares, 5 vezes as vértices pentagonais e a gente vai somando até chegar lá nas n-agonais. Então, eu tenho que n vezes as vértices n-agonais. Então, por exemplo, se eu tenho uma figura geométrica que tem 10 vértices, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 10 vezes as vértices de 10 das vértices n-agonais. Tudo bem? Então, essa é uma relação importante. E agora, gente, por fim, a gente vai falar sobre as diagonais do poliedro. Então, de novo, é uma equação que é isso daqui. Vai assustar? Vai. Aqui, essa parte onde a gente trabalha o V, esse V sobre 2, não é bem o V sobre 2, né? Não é bem o V sobre 2. Ele vai ser aquela que a gente viu lá na análise combinatória. Peguei pesado, né, gente? Eu sei que eu peguei pesado. Então, na análise combinatória, a gente vê uma coisa assim, ó. NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. A gente viu isso daqui lá na análise combinatória. Só que aqui a gente está fazendo essa combinação de quantidade de vértices com 2. Então, olha, eu tenho que o V e 2 vai ser o seguinte. A gente vai utilizar a mesma coisa de lá. Ó, V fatorial em cima. Daí eu vou ter 2 fatorial entre parênteses. Eu vou ter o V menos 2 fatorial, né? Aí a gente vai ter que resolver. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa, eu vou colocar um número pequenininho, tá, gente? Pra gente não ficar fazendo muitas contas, só pra gente entender o exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um carinha que tem uma vértice de 5, digamos assim. Então, eu tenho que 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial.
Isso vai ser... Aí eu vou abrir até onde eu consigo, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu deixo aqui essa parte, é o menor fatorial que eu vou ter embaixo, que aí eu vou poder simplificar. Corto, que fatorial são os números multiplicados, né? Então, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, ó, 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Isso daqui é igual a 10. Então, eu tenho que esta combinação é igual a 10, tá? Então, essa, pra gente relembrar, essa questão da combinação e relembrando do fatorial, né? Então, por exemplo, fatorial de 5 é ele multiplicado por todos os números que o antecedem. Isso vale para todos os números. Então, sei lá, se for 7... 7 fatorial, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, para eu encontrar a quantidade de diagonais de um poliedro, eu vou fazer a combinação de V com 2, menos a quantidade de arestas, menos a quantidade de diagonais das faces, né? Soma todas as diagonais de todas as faces. E aí, só para lembrar, né, que a gente viu isso nas aulas de polígonos, que a diagonal das faces vai ser o n, que é a quantidade de lados que tem aquela face, n menos 3 multiplicado por 3 dividido por 2. Então, por exemplo, um quadrado. Então, por exemplo, gente, o quadrado ele tem 4 lados. Então, o n dele vai ser 4. Então, para eu calcular a quantidade de diagonais que existem em um quadrado, eu vou ter n, que é 4, menos 3, multiplicado por 4, dividido por 2. Então, eu tenho 4 menos 3, 1. Repito 4 e divido por 2. Ou seja, 4 dividido por 2, 2. De fato, se a gente for olhar para o quadrado, ele tem 2 diagonais. Então, essa equação nos diz a quantidade total que existe de diagonais em um poliedro. Tudo bem, gente? A nossa aula ela fica por aqui. Essa aula de poliedros é uma aula que tem muitas equações, né? Então, espero ter ajudado. E fica aqui com a frase do Pelé, que fala: o sucesso não é acidental. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.